Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre algumas questões ligadas à saúde aqui da capital. Uma delas diz respeito à gratificação dos médicos do município. Sem uma legislação clara sobre o assunto, a categoria teme perdas na remuneração no momento da aposentadoria. Este é o tema que abre o programa e os nossos convidados são os seguintes: a vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Maria Rita de Assis Brasil, o vereador Carlos Casartelli, ex-secretário da Saúde, o vereador Dr. Tiago Duarte, membro da Comissão de Saúde. A você de casa, seja muito bem-vindo ao programa, sejam todos bem-vindos ao Porto Alegre em Debate. Começo aqui com a vice-presidente do Sindicato Médico, doutora Maria Rita de Assis Brasil. Como é que a senhora vê essa questão, uma questão que tem mobilizado especialmente o sindicato, porque é uma questão que está no âmago ali do funcionalismo, em especial na categoria dos médicos. É uma situação que preocupa. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada. Pois é, nós tivemos uma negociação longa com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Aliás, ela se iniciou já nos anos 2013, então passaram-se várias gestões, até que anos 2011 e 2012, num trabalho construído entre as partes, fizemos, fruto dessa negociação, a consensuação sobre uma lei que organizaria a carreira de médico na cidade de Porto Alegre. Então, fruto disso, saiu a questão de uma gratificação que se chama de incentivo médico, tirando o espaço da gratificação de incentivo técnico que tinha anteriormente, e a questão que foi uma vitória, até de ambas as partes, da constituição, então, de uma carga horária de 20 horas para os médicos da Prefeitura de Porto Alegre. E, em decorrência disso, continuavam existindo, por exemplo, 30 horas e 40 horas com e sem dedicação exclusiva. Mas, ao contrário de tudo isso que foi negociado, surgiu um parecer da Procuradoria-Geral do município que entendia que esta gratificação de incentivo médico não estava clara na lei e não seria, portanto, incorporada a aposentadoria dos médicos. E nós temos na Prefeitura de Porto Alegre um número grande de médicos por se aposentar. Então, isso se tornou algo de fundamental, uma negociação muito importante, então, tanto para os médicos quanto para a Prefeitura, no sentido de reorganizar essa lacuna que ocorreu numa interpretação, a nosso ver, inadequada da Procuradoria. Então, uma necessidade de o Legislativo, então, não de o Executivo, corrigir, então, esta lei. Por outro lado, a questão das proporcionalidades, como se fala, que são as cargas horárias que existem. Inicialmente, então, a conquista das 20 horas que não existia na Prefeitura de Porto Alegre, e depois as 30 e 40 horas que não surgiram com remunerações proporcionais a isso. Por exemplo, alguém que trabalha 40 horas deverá ganhar, trabalhando o dobro, deverá ganhar o dobro daquele que trabalha 20 horas. Mas isso não ocorreu. Então, essa é uma negociação absolutamente necessária entre as partes. E depois de uma lacuna também de tempo de negociações, retomamos essas negociações agora, em final de 2014 e já 2015, tanto com o Poder Executivo, no sentido até de um projeto do Sindicato Médico de sugestão a regularizar essa situação, também com o Legislativo, e aqui temos dois dos nossos vereadores, que também se manifestaram, o Poder Legislativo, numa audiência pública, se manifestou favorável a essa reivindicação dos médicos. Então, esperamos que num futuro bastante próximo essas coisas se resolvam, até porque temos um contingente importante de médicos desejando se aposentar e que perderiam ao redor de 30% da sua remuneração. Hoje, a situação, doutora, dos médicos, já há quem se aposentou nesse período com perdas na remuneração? Sim, já houve perda e é uma preocupação muito grande. Nós temos vários médicos que estão por se aposentar, aguardando então essa decisão, essa finalização de negociação junto ao Poder Executivo. Ok. Vereador Dr. Tiago Duarte, o senhor teve um indicativo recentemente aqui, apresentou no plenário, né? Acabou retirando da priorização, com a intenção de priorizar na semana seguinte. Como é que o senhor encara essa questão? O seu projeto também ele foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça há algum tempo atrás. Como é que o senhor vê esse cronograma, essa negociação, enfim? Como é que é a sua avaliação nesse momento? Eu quero fazer uma saudação especial ao Ti, ao Casartelli, à Maria Rita.
Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente discutir, porque é importante que a população entenda que isso não interfere só com os médicos, isso interfere diretamente na assistência das pessoas. E isso faz a não aprovação, a relegação disso a uma segunda instância, a um segundo momento, isso faz com que a rotatividade de médicos no município de Porto Alegre seja muito grande. Então o médico entra hoje, daqui a 6 meses pede exoneração. Esse é um dos componentes, né? Não é o único, seguramente, né? Nós precisamos avançar em termos de remuneração dos médicos, como disse a Maria Rita, como vem dizendo o sindicato, uma remuneração de mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, essa dificuldade de entendimento do executivo, de que esses valores precisam ser levados para a aposentadoria, é um dos fatores determinantes disso. Eu queria destacar algumas coisas aqui, ilustrar algumas coisas aqui que a Maria Rita trouxe, que eu acho que são muito importantes. Então, é importante deixar destacado que isso interfere no número de médicos nos postos, no HPS, no HPV. Isso interfere no atendimento das pessoas. No projeto de 2011, que cria o cargo de especialista médico, lá na exposição de motivos, o prefeito já fala desse espírito, né? A proposta decorre de discussão da administração municipal junto com as categorias profissionais médicas, em especial os CIMERs, e seus órgãos representativos, bem como os demais setores responsáveis da prefeitura. Então, ele já coloca que esse projeto de 2011 foi uma construção coletiva, até porque a grande maioria dos médicos no município de Porto Alegre são especialistas. Mas, bueno, a partir desse projeto nós tivemos uma lacuna legislativa, que não foi apresentada antes pelos órgãos, os mesmos órgãos que não apresentaram isso na formatação da lei, os órgãos municipais, foram aqueles que depois apontaram a lacuna legislativa. E aí veio para o Legislativo, em 2012, um projeto no intuito de corrigir isso. Esse projeto passou por todas as comissões, foi a plenário, foi aprovado unanimemente em plenário, foi aprovado por todos os vereadores, que corrigia esse problema, essa distorção. Foi ao Executivo e o Executivo veta o projeto, por se tratar do período eleitoral. E nas razões desse veto, o Executivo já se compromete, isso nós estamos falando de 17 de outubro de 2002. O prefeito diz o seguinte nas razões do veto: cumpre repisar que o motivo alicerçado do veto refere-se unicamente à impossibilidade jurídica resultante do período eleitoral e do encerramento de meu mandato. Sendo assim, este Executivo assume o compromisso de encaminhar novo projeto de lei complementar nos termos desta proposição no próximo exercício legislativo, à luz do que lhe permite o artigo 78 da Lei Orgânica do Município. Então, em 2012, o prefeito se compromete nas razões do veto, que acabou sendo mantido pela Câmara Municipal, a mandar o projeto em 2013. No ano de 2013, ano em que eu era presidente, uma das primeiras reuniões foi com o líder do governo e com o diretor-presidente do Previmpa, na época era o seu Rigotti. Está até no site da Câmara, dia 26 de fevereiro de 2013. O líder do governo e o presidente do Previmpa pedem ao presidente da Câmara que encaminhe com agilidade a solução do problema da GEM. Esse projeto tramita na Câmara por 4 meses e quando vai a plenária ele é retirado pelo Executivo. E até hoje não se tem nenhum retorno do Executivo para o Legislativo nesse sentido. Então, é muito justa a colocação do Sindicato Médico, é muito pertinente a colocação do Sindicato Médico. O Sindicato Médico tem sido diligente nesse processo, mas é preciso que o Legislativo tome uma posição, que o Legislativo, sem dúvida nenhuma, se manifeste sobre isso, que o Legislativo seja proativo com relação a isso. E nesse intuito, com esse objetivo, nós tivemos 2 ações aqui. A primeira é de pegar o mesmo projeto, só para terminar, é de pegar o mesmo projeto do Executivo e protocolar na Câmara, que é o projeto de lei que tramita na CCJ. E a segunda é fazer um pedido de indicação solicitando que o Executivo supra essa lacuna legislativa. Em seguida a gente volta nesse tema, nessas 2 iniciativas, para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão também. Quero conversar agora
ainda com o vereador Carlos Casartelli, foi secretário na Saúde, acompanhou de perto essa questão também, no ano que o senhor estava à frente na pasta da Saúde. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse tema, como é que o senhor acompanhou e como é que está vendo essa discussão no momento. Deixando claro também que nós convidamos a Secretaria Municipal da Saúde a participar também do nosso debate. A Secretaria informou que, enfim, por compromissos agendados na Secretaria, acabou não enviando representante, mas o debate está estabelecido e eu passo a palavra agora ao secretário, à força do hábito, né? Ao vereador Carlos Casartelli. Então, cumprimentar a ti, Fortunato, a vice-presidente do CIMRS, Maria Rita, o vereador Tiago. Acho que tanto o Dr. Tiago como a doutora Maria Rita fizeram um apanhado muito bom dos fatos, né? Mas eu gostaria apenas de salientar, em 2011, quando Secretaria da Governança, Administração, Saúde, ou seja, o Executivo, começa a tratar a questão da remuneração dos médicos em Porto Alegre, da carga horária dos médicos, houve uma construção durante um período de alguns meses, 2, 3 meses, e aí foram suspensas as negociações num determinado momento. E em 2012, no início de 2012, eu pedi a permissão para o prefeito para retomar as negociações. E a última reunião que nós fizemos estava a vice-presidente do CIMRS, a doutora Maria Rita, outros representantes do sindicato, que eram a maioria nessa reunião, inclusive. Eu estava lá como secretário, tinha poucas pessoas da secretaria. E a negociação basicamente era essa, assim, tinha tido um avanço nas negociações, que haviam sido suspensas, e nós negociamos para mandar o projeto para a Câmara como ele se encontrava. Ou seja, com avanço, que acredito que tenha sido o maior avanço da categoria médica nos últimos anos, a conquista da carga horária de 20 horas, um próprio salário que tem uma pequena diferença para o salário dos demais profissionais de nível superior, e ninguém, nem o sindicato médico, e nem nós que estávamos analisando o processo, percebemos a questão da não incorporação da GIM quando da aposentadoria, o que para mim é um equívoco. Eu entendo que a lei que veio para a Câmara já contemplava isso, esse é o meu entendimento. A PGM entendeu de outra forma, então preciso de uma lei que deixe claro que a GIM tem que ser incorporada. Aí talvez tenha que explicar para quem está nos assistindo por que a GIM tem que ser incorporada. Pode parecer gratificação de incentivo médico. Então podem pensar que está nos assistindo que os médicos, que o sindicato, que a Secretaria da Saúde, o governo, criou uma gratificação que não existia. Não, é a mesma gratificação que já existia, que os outros profissionais de nível superior também recebem, que é a gratificação de incentivo técnico, que tinha que mudar de nome porque o médico passou a pertencer a uma outra categoria que era dos médicos especialistas. Afinal de contas, é a única categoria onde no concurso, ou uma das poucas, talvez existam outras, mas a maioria das categorias que faz o concurso na prefeitura é exigida a graduação. Para o médico é exigido o cargo de especialista. Eu sou intensivista pediátrico, por exemplo. Eu tive que fazer a graduação, fazer residência em pediatria e fazer a residência em terapia intensiva ou concurso para o título de intensivista. Então tem que ter especialidade para ser especialista da Prefeitura de Porto Alegre. E não era pago nada por isso. Então esse foi o argumento que nós usamos, tanto a saúde com a concordância das demais secretarias e que o sindicato também defendia esse mesmo argumento. E foi uma conquista. Bom, hoje acho que é uma concordância de todos nós, a gratificação de incentivo médico ela precisa ser incorporada à aposentadoria. Então aí o problema é o modo de fazer, né? Houve 2 projetos de lei que vieram para a Câmara, o último foi retirado num contexto em que todos os projetos, né, do governo, do executivo, que davam despesa para o executivo foram retirados da pauta. E aí esse entrou nesse bolo de projetos que foram retirados. Talvez ele tenha faltado um pouco de articulação do próprio líder da casa, né, dos líderes das bancadas, dos líderes de governo, com o executivo para mostrar que esse era um projeto diferenciado, até porque já havia um compromisso do prefeito, da prefeitura, com esse projeto que viesse para a Câmara para aprovação. Então, aí, a partir daí, ele foi retirado, não mais veio para a pauta, tem os 2 projetos do Dr. Tiago, que o indicativo está perfeito. Né? O projeto que dá despesa para o executivo se sabe que ele tem uma questão de vício de origem, e é isso que nós queremos evitar. Se nós prolongarmos isto, nós vamos, de repente, aprovar um projeto que vai ser vetado pelo vício de origem ou por outro aspecto qualquer. Então, nós estamos tentando hoje fazer uma negociação, bancada de governo, nosso líder de governo, com o executivo. Já temos o aceno tanto do vice-prefeito, como do secretário da administração, do próprio Previmpa, que é parte importante,
essa negociação de que esse projeto virá para casa nos próximos dias, nas próximas 7 ou 14 dias no máximo. E nós contamos com isso. Acho que a solução precisa ser encontrada, porque ao fim e ao cabo é o que os médicos querem, é o que todos queremos, é o que o legislativo quer, é o que o sindicato quer. E como o Dr. Thiago disse, isso não é preponderante, mas de alguma maneira pode interferir. O médico que entra na prefeitura, ele recebe a GIM. Então, se eu entrar hoje, eu vou me preocupar com a aposentadoria daqui 20, 25 anos. Mas, de qualquer maneira, pode ter uma interferência, né, nos motivos que tu assume os cargos públicos. É também pensando além de gostar, de gostar de trabalhar com saúde pública, tem a questão da segurança também no momento da aposentadoria. Então, tu tem que pensar nisso, né? É importante defender esse projeto e que ele venha para casa e seja aprovado. Okay. Ideal é que ele venha do Executivo, para que não tenha mais morosidade. Não tenha risco. Ok. O secretário, o vereador Carlos Casartelli, disse que deve vir aí nos próximos dias esse projeto. Vice-presidente do Sindicato Médico, nesse momento em que, enquanto ainda não se tem essa legislação específica, que impactos isso tem tanto para o profissional médico quanto para a população? A ponta, né? Que impacto isso pode ter? O sindicato também teve aqui na Câmara de Vereadores, se manifestou, trouxe inclusive um projeto, entregou também ao presidente da casa, né? Sim. Assim, a categoria médica, ela fica muito constrangida, muito problematizada, enfim, de não ter o seu reconhecimento quando não tem esta incorporação desta gratificação que trocou de nome com uma pequena diferença de valor, mas que já existia, e isso fica muito ruim quando a Procuradoria-Geral do município, que participava de todas essas negociações, enfim, depois de que a lei foi aprovada pelo Legislativo, entende que não existe a possibilidade desta incorporação enquanto, então, este médico trabalhador da Prefeitura não fizer os seus anos de trabalho com a incorporação, afinal, desta gratificação de incentivo médico. Então, isso é muito ruim para a categoria e, como mesmo o Dr. Thiago falou e Casartelli também, quando os médicos, eles muitas vezes pensam em trabalhar na prefeitura, nas outras prefeituras também, isso é um problema nacional. Quando pensam em trabalhar, eles vão ver o que se oferece num concurso e muitas vezes os cargos não são preenchidos porque médicos não fazem um concurso. Eu costumo dizer que quando ou não se inscrevem, se inscrevem, não vão sequer fazer o concurso, se fazem o concurso e passam, não assumem, e se assumem, não ficam muito tempo. Por quê? Porque a realidade é que nós temos na Prefeitura de Porto Alegre e em outras da mesma forma, nós temos uma remuneração que é aquém do mercado de trabalho. Não é atrativo, no caso. Não é atrativo. E o que faz com que os colegas permaneçam são aqueles que têm mais anos, então, de trabalho no serviço público municipal e que pensam, então, no que todo trabalhador pensa, é na possibilidade de uma aposentadoria, né? Ou uma aposentadoria que complemente, que venha complementar o seu ganho, depois tendo também uma aposentadoria do INSS, como é o que habitualmente ocorre. Então, esse desestímulo que ocorre quando esta carreira de médico não é reconhecida adequadamente para a Prefeitura, em que pese nós três aqui tenhamos a convicção que vai acontecer, o acerto disso, o preenchimento desta lacuna, mas ainda assim os médicos não trabalham de uma maneira prazerosa porque não se veem reconhecidos no serviço público municipal. Por outro lado, o fato de médicos se aposentarem ou de não quererem ingressar na carreira de médico municipal faz com que, evidentemente, e será o nosso outro ponto da nossa entrevista, evidentemente faltem médicos para o serviço público municipal, porque não tem uma carreira atrativa. E é isso que nós pretendemos coletivamente construir, que o médico tenha orgulho de ser médico do SUS, como eu também sou, Dr. Thiago e Casartelli são, eu sou de um outro hospital que não é municipal, mas trabalho nisso há 30 anos e gosto muito de fazer isso e de trabalhar com a população usuária do sistema público de saúde. É isso que eu acho que deve ser meta da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que é um grande empregador na nossa cidade. Ok. Doutor Thiago Duarte, o vereador Casartelli colocou aqui dessa questão desse projeto vir da Prefeitura para não correr o risco do vício de origem.
Quando o seu projeto foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça, a PGM já se manifestou dizendo que essa era uma questão que deveria ser tratada no âmbito do Executivo, não poderia o Legislativo tratar sobre isso, ferindo a Constituição, enfim. O senhor tem esse projeto e tem um indicativo também, não é, vereador? Que o senhor acabou protelando ele um pouquinho mais, aí até eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho dessa sua atitude no plenário ali, né, de tirar da priorização, tentar priorizar um pouquinho mais à frente. O plenário, o porquê de retirar e priorizar num outro momento? Porque o plenário ele é muito dinâmico, né? E a gente que já tem uma certa vivência na Câmara Municipal no plenário, nós vislumbramos que aquele não era o momento ideal de votação do indicativo. Até porque se tem uma greve de municipários, os ânimos estão acirrados e, sem dúvida nenhuma, poderia ser mal compreendido e teria dificuldade, inclusive, de ser aprovado. Talvez, num outro momento, deva ser aprovado por unanimidade. Um indicativo para que a Prefeitura envie um projeto. Exatamente. Né? O indicativo é um pedido de providências qualificado, é um instrumento que o Legislativo tem, criado, inclusive, em 2003, na nossa gestão, que é um pedido de providências qualificado que o Legislativo encaminha ao Executivo no intuito de que possa responder a algum anseio da população. Com relação à questão do vício de origem, que foi discutido na CCJ, existem já alguns julgados no Supremo Tribunal Federal que dão conta de que a sanção do prefeito municipal, ela acaba ratificando o projeto e eliminando o pressuposto vício de origem. Mas não se tem nenhum problema com relação a isso, né? O que na verdade nós temos, e esse foi o objetivo, e esse é o objetivo do projeto que está na CCJ, é de cumprir uma lacuna legislativa. Todos esses colegas que estão se aposentando, esses médicos que estão se aposentando, eles, quando veem que a GIM não está sendo contemplada na sua remuneração de aposentadoria, que é o momento em que ele mais precisa de recurso, que é o momento em que ele vai estar com mais idade, no momento em que nós temos uma maior frequência de doenças, a gente sabe disso. Então, é o momento que o cidadão trabalha a vida inteira para poder, na sua aposentadoria, gozar esse período que resta ainda de vida com certa tranquilidade. Então, nesse momento, as pessoas estão entrando com um pedido administrativo de reposição da gratificação e, na negativa da PGM e do Previmpa, tem sido dito de forma literal que há uma lacuna legislativa. Então, o intuito desse projeto de lei foi de que nós pudéssemos suprir essa lacuna legislativa. Alguém tem que suprir essa lacuna legislativa. Se o Executivo não fizer isso, se o Legislativo não fizer isso, vai acontecer, como sempre acontece no Brasil, do Judiciário acabar legislando. É isso que vai acontecer, né? Então, foi exatamente esse intuito. Nós não temos nenhuma dificuldade de que, à medida em que esse projeto venha para a Câmara, na medida em que esse projeto, vindo do Executivo, avançar, de retardarmos o nosso para aprovação. Isso aí não tem nenhum problema, de arquivarmos o nosso. Agora, nós não podemos abrir mão, e isso é o ponto pacífico, isso é o ponto fundamental, de corrigir essa lacuna legislativa que já foi apontada até pelos órgãos do Executivo, a Procuradoria e o Previmpa, e que estão vindo em prejuízo dos trabalhadores. Tá certo, a gente vai fazer um breve intervalo, a gente está discutindo algumas questões ligadas à saúde aqui da capital gaúcha, em especial essa questão que envolve a gratificação dos médicos do município. Como foi explicitado aqui pelos nossos debatedores, há uma lacuna legislativa ou falta uma legislação mais clara que possa garantir essa gratificação no momento da aposentadoria, e esse é o temor dos médicos aqui do município, da categoria, e também com reflexos na ponta para o atendimento da população. Um breve intervalo, a gente volta, tem outros temas ainda ligados à saúde que a gente vai discutir no programa. Fica aí, a gente já volta. Se você quer conhecer melhor a história do Estado gaúcho, o lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul.
Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios, situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do Estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos. Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na Rua 7 de Setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje nós estamos tratando sobre algumas questões ligadas à saúde na capital gaúcha. No primeiro bloco, falamos especificamente sobre a questão das gratificações dos médicos do município. Eu queria, só para arrematar essa questão, voltar com o vereador Carlos Casartelli, foi secretário da Saúde. Vereador, então, só para daqui a pouco trazer uma tranquilidade aí para a categoria. Esse é um projeto, então, que ele está pronto ou ele vai vir para os próximos dias aqui para a Câmara de Vereadores, para daqui a pouco a gente estabelecer essa questão de vez aí, né? Do diálogo que nós temos tido com o secretário de administração, com o Previmpa, com o governo, as informações que nós temos é que existe o projeto, que o projeto estaria pronto. Então é apenas uma questão, hoje nós estamos num momento difícil do diálogo, de encontrar espaço para as reuniões, porque tem a greve dos servidores do município, mas o que nós sabemos é isso, né? O que nós temos conversado com o Executivo é que o projeto tem condições de vir para o Legislativo. Quando nós conversamos a semana passada, era 15 dias aproximadamente, hoje um pouco menos. Então eu tenho convicção disso, né? Que nós vamos conseguir que o projeto venha para o Legislativo e que a gente aí consiga votar em regime de prioridade. Então acho que os médicos, né, na minha opinião, devem ficar tranquilos, porque eu confio naquilo que a gente está negociando, né? Acho que está um bom diálogo e hoje não há um entendimento de ninguém que o projeto não seja meritório, né? É preciso resolver a questão da gratificação do incentivo médico, porque senão seria uma injustiça com uma única categoria de nível superior. Então isso não pode ocorrer. Ok, a vice-presidente aqui do Sindicato Médico fez um link, até porque as questões da saúde elas estão realmente interligadas, né, e isso acaba se refletindo lá na ponta. Nós temos uma questão também que é importante, que diz respeito às unidades de pronto atendimento. Nós temos uma série de unidades previstas para serem construídas aqui no estado, especialmente a região metropolitana. Para o senhor, que foi secretário da Saúde, né, como é que esse atraso que a gente tem aí na construção das UPAs, isso acaba se refletindo na saúde de Porto Alegre também? Se reflete em Porto Alegre por dois motivos. No momento que tu não constrói unidades de pronto atendimento na região metropolitana, as pessoas precisam consultar em algum local, quando tem uma situação aguda, né, uma doença aguda que precisam consultar com o médico. Então elas procuram Porto Alegre, elas vêm para Porto Alegre. E Porto Alegre também precisa ampliar o seu número de UPAs. Eu tenho esse entendimento, existe um projeto que prevê 8 unidades de pronto atendimento para Porto Alegre e que não estão sendo construídas, entre outras discussões que é feita, é porque os recursos, o Ministério lançou um programa, né, que era da construção das UPAs, que é extremamente importante. Ele não pode se pensar que apenas avançando na atenção básica vai se resolver todos os problemas de saúde. Não, nós temos uma população que envelhece, uma população que tem doenças crônicas, que se reagudizam, vai envelhecendo, surgem mais pacientes com risco de AVC, de infarto agudo do miocárdio. Então, patologias que precisam, doenças que precisam ser tratadas
no local mais próximo de onde tu reside. Então, o primeiro atendimento, a UPA não resolve tudo, mas ela resolve a imensa maioria dos problemas agudos. Então, ela não é, eu considero que não há maior importância na atenção básica, na atenção intermediária ou alta complexidade. Todos os pontos de atenção são importantes, tem que funcionar como uma rede de serviços, né? E eu até entendo que se um secretário da saúde, um prefeito tem que optar, talvez ele opte, conforme a situação da cidade, pela atenção básica, pela alta complexidade ou por um atendimento em dependência química, mas esse não é o ideal. O ideal é que se faça um investimento global em todos os pontos de assistência. Então, isto não está ocorrendo porque o investimento, o custeio e o investimento que o Ministério da Saúde e o governo do Estado repassam para os municípios é muito pequeno. Hoje, 2/3 de uma despesa, de um custeio, de uma unidade de pronto atendimento fica por conta do município. 2/3? 2/3. Então, uma UPA Porte 3, que são as de Porto Alegre, ela sai em torno, o custeio mensal, em torno de 1.400.000. Chega em torno de 500 mil do Ministério do Estado. E isso não é suficiente. Os municípios não conseguem mais arcar. São os municípios que acabam custeando a saúde no Brasil. A imensa maioria dos municípios brasileiros são os que mais investem em saúde. Eles não têm mais como continuar aumentando isso sem um limite. Então, é preciso que o Estado, é preciso que o Ministério tenha um compromisso com a questão das unidades de pronto atendimento e faça um custeio adequado, que eu tenho certeza. Os prefeitos querem, Porto Alegre quer, os secretários querem. É uma questão realmente de não ter condições de suportar o custo de uma unidade que é cara. É cara, mas ela tem benefícios que se justificam. Ok. Vice-presidente do Sindicato Médico, o vereador Casartelli, que colocou uma questão assim, por exemplo, é uma escolha complicada, né? Daqui a pouco o ideal, né? O mundo ideal seria ter esse investimento tanto em UPAs quanto na atenção primária. Mas diante da situação que nós estamos vendo nesse momento de crise nas finanças da União, crise nas finanças do Estado, como é que a população fica nessa situação? E até para o gestor, vou para atenção primária, invisto que eu tenho na atenção primária, espero pelos recursos para investir nas UPAs. O que fazer? É a escolha de Sofia, né? Pois bem, assim, a gente tem que olhar também as cidades conforme o seu porte. Nas cidades do interior, muitas vezes tem um pronto atendimento hospitalar ou uma emergência hospitalar, isso é uma questão só de conceituação, mas que muitas vezes consegue fazer aquele atendimento que a UPA faz, que é um pronto atendimento de pacientes, às vezes, que têm doenças crônicas que agudizaram, pacientes que apresentam algum problema agudo e tem aquela porta de entrada na emergência. Bom, e nas cidades grandes nós temos problemas grandes. Então, assim, nós temos as emergências hospitalares que às vezes não dão conta de tudo e que, via de regra, elas tinham uma grande demanda em função de pacientes que, ou porque tinham problemas efetivamente agudizados ou problemas agudos e às vezes problemas sérios que os levavam à emergência, mas que muitas vezes os pacientes iam às emergências hospitalares no sentido de que viam nas emergências maior resolutividade e não procuravam ou às vezes não tinham atendimento, falo em geral das cidades grandes, né? Ou porque não tinham atendimento ou porque não viam resolutividade na rede básica. Ou seja, muitas vezes se consulta, tem-se que autorizar um exame de raio-x, um exame de laboratório, etc. E chegando numa emergência grande, ali se faz em algumas horas, tem a sua situação resolvida. As UPAs, elas vieram exatamente nesse espaço. Há quem diga, inclusive, que a UPA faz parte da rede básica e não da emergência hospitalar. Bem, mas isso é outra discussão. E, na verdade, elas vieram ali para desafogar, então, essa necessidade de atendimento mais emergencial que a população tem. Bem, nós temos hoje um Estado brasileiro, a União, que arrecada muito, que tem a possibilidade de proporcionar o sustento destas UPAs e que é o grande arrecadador e não investe o suficiente. Como diz o vereador Casartelli, 2/3 do que se gasta numa UPA é um investimento do município. E, por outro lado, temos um município, um estado
brasileiro municipalizado com relação às questões da saúde e que hoje não tem mais como investir no atendimento da sua população. Bem, nas cidades pequenas, a rede básica é defasada, não dá conta, e as emergências hospitalares são pequenas, são os pequenos serviços de pronto atendimento daquele hospital, que muitas vezes não é público, 75% deles não é público no estado do Rio Grande do Sul, e fica toda essa dificuldade. Bom, quando elas estão à volta de uma cidade grande, como muitas cidades no entorno de Porto Alegre, ou no entorno de cidades polo, como, por exemplo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Passo Fundo, bem, esta população vai então para o atendimento nestas cidades. Tudo isso é uma dificuldade danada. E acontece que hoje, determinantemente, os prefeitos do nosso estado do Rio Grande do Sul e os demais também entenderam que as UPAs são ótimas ideias, e ninguém aqui tem dúvida disso, mas que se tornam inviáveis na medida que aquele que é o hipossuficiente, que é o município, precisa fazer, então, a manutenção do investimento de 2/3 do que ela efetivamente custa. Então, os prefeitos hoje não constroem as UPAs, se não constroem, não abrem, assim por diante. Porto Alegre tinha como promessa de campanha do prefeito Fortunati pelo menos a abertura de 4 UPAs. Uma delas, então, na Zona Norte, que foi que o Grupo Conceição assumiu, e a única que nós temos, uma delas na Zona Sul, que hoje de alguma maneira fica suprido um atendimento na medida que existe o Hospital da Restinga, mas uma na Azenha e uma no Navegantes, que efetivamente não existem. E mais, na região metropolitana, da mesma forma, ou estão construídas ou não estão construídas, e só Canoas que tem 2 UPAs, e o resto fica ainda numa enorme carência. E temos a realidade de hoje, quase 12 bilhões de reais contingenciado pelo Ministério da Saúde, fazendo com que, então, esses repasses para as UPAs diminuam bastante ou praticamente inexistam. E que seja mantido apenas no nosso país o programa Mais Médicos e alguma outra coisa, honrando, então, seu compromisso com saúde. Temos, então, o grande arrecadador que não investe nos seus municípios, os grandes responsáveis que não têm dinheiro para efetivamente botar em marcha um projeto de uma saúde adequada à população brasileira. Ok. Vereador, doutor Tiago, diante da explanação aqui dos nossos debatedores, também tem uma questão sem as unidades de pronto atendimento e daqui a pouco com alguma dificuldade nesse atendimento básico. Tem uma questão também cultural, as pessoas acabam indo para a emergência dos hospitais, isso especialmente agora quando as temperaturas começam a ficar mais baixas, a gente vê as emergências lotadas e isso acaba sendo uma rotina. Como é que o senhor vê essa questão e também trazendo o foco aqui para a capital gaúcha? Fortunato, as pessoas são inteligentes. As pessoas vão aonde vão resolver o problema delas. É isso que as pessoas fazem. Então, eu trago até um exemplo que eu já trouxe aqui algumas vezes. Tem um colega médico num posto que eu atendi, no posto de saúde do Lami, e esse médico municipário, ele atendia lá as pessoas. E aí um paciente perguntou na consulta: doutor, mas eu precisava consultar com alguém que pudesse me atender na parte de cardiologia. Olha, tu procura o colega do lado que ele atende essa área. Não, mas vê, doutor, o colega, não me sinto à vontade, eu queria ser encaminhada para uma unidade terciária, um hospital. Aí, depois da insistência permanente dessa pessoa, realmente ela tinha uma patologia que precisava ser investigada, encaminhei, e aí a pessoa foi consultar. E aí depois voltou numa outra consulta, meses depois, e eu perguntei: olha, eu anotei aqui que eu tinha te encaminhado para o cardiologista, já consultasse? Não, já consultei. E quem é e qual hospital que foi? Fui no hospital X. E quem é que te atendeu lá? Foi o doutor fulano de tal, que é o doutor aqui do lado. Mas aqui tu não quis consultar com ele, lá tu achou maravilhoso o atendimento. Doutor, é que lá ele resolveu o meu problema. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, qualificar cada vez mais a possibilidade de se ter resolubilidade nas unidades de saúde. Mas com relação à questão das UPAs, Fortunato, que fica muito claro para mim,
é de que, mais uma vez, em mais uma situação, o governo federal mostra ideologicamente como pensa. Então, é a questão midiática na frente de qualquer outra coisa. Então, tem UPAs aí, ao interior afora, fechadas, que não foram abertas, porque não se tem dinheiro para o custeio. E todo mundo sempre soube, todo mundo que trabalha minimamente com saúde sabe que precisa de aportes de recurso do governo federal, que o principal, o maior gasto é o custeio, não é a construção do prédio. Então, estão formados esses elefantes brancos aí, interior afora, né? A gente vê então que a questão midiática é principal. O principal não é o atendimento das pessoas. O governo federal não pensa nisso. O principal é fazer proselitismo político, né? A questão dos médicos, o programa Mais Médicos, por exemplo, eu tenho uma posição clara, contrária. Eu acho que se tivessem utilizado esse recurso para fazer plano de carreira, de cargos e salários, como inclusive o Sindicato Médico propôs, para os médicos nacional e estadual, se pode avançar muito mais do que isso. Se vai valorizar os profissionais, se vai ter profissionais dispostos a fazer isso. Mas por que os médicos brasileiros não quiseram entrar no programa Mais Médicos inicialmente? Porque é completamente instável. Porque, sem dúvida nenhuma, faz com que o médico não se apegue ao seu serviço. O médico que já tem grande dificuldade médico-legal de exercer sua função, o médico que já tem, muitas vezes, dificuldade técnica de desenvolver a sua questão por falta de mecanismos suficientes para fazer o diagnóstico e o tratamento adequado dos pacientes, na grande maioria dos locais de trabalho. Esse médico, além disso, não é minimamente valorizado. E aí, como é que o cidadão vai largar todas as situações que tem, por um programa temporário e que, sem dúvida nenhuma, não dá nenhuma possibilidade de avanço na carreira? Então, mais uma vez, de forma imediatista, de forma eleitoreira, o governo federal executa suas políticas de saúde. Então, essa é mais uma, né? Ninguém aqui tem alguma dúvida sobre a necessidade de uma unidade que possa fazer o pronto atendimento das pessoas. Todos nós temos ciência, noção e acreditamos nisso, isso precisa ser realizado, mas não dessa forma instável, como se colocam os programas. Então, é o que fatalmente vai acontecer com Mais Médicos. Então, ali adiante, não vai se ter recursos para custear isso. Imagina se fossem médicos brasileiros, tivessem largado todas as suas possibilidades, mesmo empregos que ganham, trabalhos que ganham menos, muito menos do que isso, é o que a gente constata hoje, para servir ao programa. Hoje, logo ali adiante, quando esse programa houver a ruptura, porque esse governo é assim, se molda ao destino da próxima eleição, então logo ali adiante eu ficar a ver navios. Então esta é mais uma situação ideologicamente colocada de um governo que é contra os médicos, todos nós sabemos isso, né? Nas diversas especialidades estão aí as ações contra agora os obstetras, contra os pediatras, no sentido de desvalorizar, de descaracterizar a atividade médica, e sem dúvida nenhuma isso vai contra e isso vai ser prejudicial à saúde das pessoas. Ok. Vereador Casartelli, a gente teve essa explanação em relação à questão das UPAs, né, das unidades de pronto atendimento. O vereador Dr. Thiago também falou na questão da resolutibilidade, né, na atenção básica ali. Lembro que certa vez conversei com o senhor a respeito do Hospital da Restinga, lá na secretaria, quando o senhor estava à frente da pasta ainda, para ver como é que esses outros equipamentos de saúde, como é que eles poderiam colaborar nesse processo, né, de resolução ali na base, né? Como é que isso é tratado, como é que foi tratado na sua gestão, como é que o senhor vê essa questão, até como eu coloquei aqui para o vereador Dr. Thiago, a questão cultural, né, para que as pessoas possam ter esse acesso, né, o Dr. Thiago colocou, elas vão onde tem o atendimento. Elas têm esse atendimento na atenção básica, ela realmente funciona e cumpre com a sua função aqui no município? Bom, Porto Alegre especificamente saiu
de 80 equipes da família, falando só em saúde da família, para 206 equipes. Então nós tivemos aí um aumento bastante significativo. Eu considero que a atenção básica em Porto Alegre é resolutiva, que os pronto atendimentos são resolutivos, os dados demonstram isso. As pessoas que estão no pronto atendimento e precisam ir até o hospital é um número muito pequeno. Nosso pronto atendimento, através da implantação do protocolo de AVC e atendimento de infarto do miocárdio, de acidente vascular cerebral, tivemos uma diminuição de 20% da mortalidade por acidente vascular cerebral, isso de um ano para o outro. Então isso mostra que nossas unidades e outros dados mostram a resolutividade da nossa rede. Com relação à cultura, realmente as pessoas têm uma tendência a procurar o local onde elas pensam que terão um atendimento, onde vão fazer o exame, vão fazer o raio-x. Primeiro, os pronto atendimento de Porto Alegre têm isso. Eles têm exames, conseguem fazer um diagnóstico de um infarto do miocárdio, conseguem fazer o exame de imagem, então elas são resolutivas. E quem ocupa nossas emergências hospitalares em Porto Alegre não é a população de Porto Alegre. Estou lembrando aqui de um hospital específico, eu não vou mencionar o nome, mas um grande hospital de Porto Alegre, onde a emergência frequentemente é dita, sai na imprensa, está lotada. Aí nós vamos verificar os dados. É uma emergência que atende em torno de 120 pacientes por dia, adultos. Portanto, não é um volume grande, o pronto atendimento Cruzeiro do Sul atende mais. Qualquer pronto atendimento nosso, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, atende mais do que isso por dia. Aí vamos ver quantos pacientes consultam lá que são porto-alegrenses. 40. E como eu discuti, conversando com essa direção desse hospital, a discussão foi essa. Então, o problema dessa emergência são os 40 pacientes de Porto Alegre que vão lá consultar e que a maioria vão para casa, não ficam internados. Então, não pode ser os porto-alegrenses o problema das emergências hospitalares. O problema são os pacientes que vêm do interior, os pacientes que já estão em atendimento nos nossos hospitais e que precisam retornar aos nossos hospitais. E os hospitais precisam criar estruturas no modelo hospital-dia, onde o paciente oncológico vá para o hospital-dia, o paciente com outra patologia crônica vá para o hospital-dia e não para a emergência, por qualquer complicação que tenha em decorrência do tratamento. Então, as nossas emergências em Porto Alegre, elas estão lotadas. Quando estão lotadas, é pelos pacientes que vêm do interior, é pelos pacientes que já fazem acompanhamento por doenças crônicas no próprio hospital, tumores, doenças cardiovasculares, transplantados, e que por qualquer intercorrência vão para o hospital e por uma questão de segurança ficam na emergência. Deveriam ficar num outro local que não é emergência hospitalar. Então isso há um problema de regulação no país inteiro. O Brasil não tem um sistema de regulação efetivo. Porto Alegre, segundo o Tribunal de Contas da União, tem um dos melhores modelos do país, mas se nós analisarmos, tem que avançar muito para chegar naquilo que nós queremos. Eu gostaria apenas de falar da questão dos mais médios, que é um debate controverso, né? Existem opiniões diferentes, mas eu até queria colocar como modo geral, né? Quando se vive uma situação de pleno emprego, e eu não conheço colega médico desempregado, quando vive uma situação de pleno emprego, não basta apenas tu oferecer um plano de carreira melhor, não basta tu oferecer condições ideais de trabalho, porque estão todos os profissionais empregados. Aí tu precisa fazer com que os profissionais sejam mais produtivos, seja que profissional for, não precisa nem ser médico. Que eles produzam mais. O Brasil não é um país que se caracterize pela produção, né? As nossas empresas... Aí tem uma questão cultural que precisa mudar. Nós precisamos trabalhar com a questão do estímulo à produção, onde o servidor se beneficie com isso também, o profissional mesmo de empresas privadas se beneficiem com isso. Numa situação de pleno emprego, não basta gerar mais emprego. Quando tu tem desempregados, tu gera mais emprego, tu melhora a situação da economia do país, melhora a produção. Quando tu tem pleno emprego, não basta apenas criar mais cargos ou mais empregos no país. Tu precisa aumentar a produção do país com a mão de obra que já tem. Isso serve para qualquer área e serve para a médica também, né? Então eu descontextualizei aqui, porque não serve só para a área médica, isso é uma realidade. Hoje nós não vivemos mais uma situação de pleno emprego. Alguns meses atrás, há um ano atrás, nós tínhamos uma situação no país de pleno emprego. Então não adiantava criar postos de trabalho, porque os postos de trabalho já tinham trabalhadores trabalhando. Aí tu tem que melhorar a eficiência da empresa. E assim serve para as empresas privadas, serve para o setor público. O setor público precisa melhorar a sua eficiência. Precisa ter as áreas que produzem no setor público precisam produzir com maior qualidade. Seja a produção de saúde,
de qualquer outro produto, tem que produzir com qualidade. E isso precisa mudar. Isso precisa de uma mudança de cultura para nós conseguirmos trabalhar com empresas que sejam eficientes. Isso serve para o setor privado, serve para o setor público e serve também para a área da saúde. Perfeito. A gente está chegando no final do programa. Eu comecei aqui o Porto Alegre em Debate conversando, questionando inicialmente a vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul sobre a questão das gratificações. Encerro com a vice-presidente do Simers. O vereador Casartelli colocou que nos próximos 15 dias deve estar vindo o projeto aqui para gratificação. Poder de síntese agora, vice-presidente, tranquiliza um pouco mais os médicos? Nos dá um pouquinho mais de tranquilidade, mas efetivamente estaremos muito atentos, militantes dessa luta que é fundamental para a categoria. Perfeito. Quero agradecer aos nossos debatedores. Obrigado, vereador Dr. Tiago. Obrigado, vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Maria Rita de Assis Brasil. Obrigado ao vereador Carlos Casartelli. Obrigado a você de casa por ter nos acompanhado. Eu convido você também a visitar a nossa página no Facebook. Lá você pode visitar, pode pesquisar todas as informações em relação à TV Câmara aqui de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana com um outro debate, uma outra questão que mobiliza a sociedade aqui de Porto Alegre. Grande abraço e até lá.